good afternoon, good evening, que é o professor Cláudio Ravi falando. Vamos dar início à aula de inglês desta semana, que é uma continuação do assunto da semana passada, que é o Past Simple Tense, o tempo passado simples, só que desta vez na forma interrogativa, na interrogative form. Na aula passada nós vimos affirmative form, que são para afirmações positivas, e também a negative form, que são usadas para negações ou para frases contrárias àquilo que alguém está dizendo. Na aula de hoje vamos falar sobre as interrogative forms, que é para fazer questões, perguntas, só que no passado. Então, para a interrogativa, a gente tem que seguir algumas regrinhas. Não é só fazer de qualquer jeito, não. Tanto a forma negativa quanto a interrogativa do simple past ou past simple são feitas com o verbo auxiliar did, que é o passado do verbo do, acompanhado do verbo no infinitivo sem o to, e do ponto de interrogação no final da frase. São duas coisinhas que a gente não pode esquecer. O did, que é o passado de do, e o ponto de interrogação, além também de tirar o to do verbo no infinitivo. Para formar uma oração interrogativa no past simple, usa-se did antes do sujeito, não é mais depois do sujeito, que nem na negativa. O verbo permanece no infinitivo sem o to, uma vez que no simple past o verbo ele não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. Então a gente já viu que o passado é sempre igual em todos, só que quando for para a interrogativa, ele tem que ser sempre na forminha padrão dele, não é na forma passada, na forma padrão do infinitivo, só que sem o to, logicamente. Então ficaria como a estrutura: did, mais sujeito, mais verbo principal, mais algum complemento se tiver, e o ponto de interrogação. Então, usando essa estrutura que foi mencionada, vamos ver alguns exemplos. Did she like the English teacher? Ela gostou do professor de inglês? Então, como vocês podem perceber aí, o did transforma a frase no passado e ele na frente, junto com o ponto de interrogação no final, transforma a frase na interrogativa. Did he call me yesterday? Ele me ligou ontem? Sempre o did e o verbo ele sempre é na forma normal. Why did he do that? Por que ele fez isso? Did you drink cappuccino last night? Você tomou cappuccino ontem à noite? Did you clean your bedroom? Você limpou o seu quarto? When did he confess the crime? Quando ele confessou o crime? Para transformar uma frase da afirmativa para a interrogativa do passado simples, nós temos que perceber algumas diferencinhas que nós temos que fazer e algumas coisinhas que nós temos que mudar para poder ficar perfeito. Vou dar dois exemplos. Um com o verbo to dance, que é o verbo dançar, um verbo regular, e depois vou dar um exemplo de um verbo irregular para vocês perceberem a diferença. Então, como vocês podem ver nesse quadro, o verbo to dance ele está no passado nas duas formas, na affirmative e na interrogative. Na affirmative, é sempre do mesmo jeito para todas as pessoas, não muda nada, só vocês botar uma forma só para todos. Então tem I danced, you danced, he danced, she danced, it danced, we danced, you danced e they danced. É uma forma só para todos. É só vocês acrescentarem o ed lá nos verbos regulares. Para a interrogativa, como foi dito, temos que botar o did na frente
o ponto de interrogação no final, e o verbo ele não vai ser mais com o ED, ele tem que voltar para a forma infinitiva dele. Então, I danced vai virar did I dance? You danced. Did you dance? He danced. Did he dance? She danced. Did she dance? It danced. Did it dance? We danced. Did we dance? You danced. Did you dance? They danced. Did they dance? Já para um verbo irregular, ele é um pouquinho diferente, porque como a gente vai ver mais para frente, os verbos irregulares, eles possuem forma no passado totalmente diferente da forma escrita normal, que seria com o ED. Ele vai apresentar uma forma própria dele, uma forma única dele. E para a gente fazer a interrogativa, a gente tem que conhecer como é o verbo no infinitivo e no passado. Então, se eu digo o verbo to speak, que é o verbo falar, na afirmativa vai ser I spoke, na interrogativa, did I speak, que é o verbo normal no infinitivo, ali em cima dá para vocês ver, só que sem o to. You spoke, did you speak? He spoke, did he speak? She spoke, did she speak? It spoke, did it speak? We spoke, did we speak? You spoke, did you speak? They spoke, did they speak? Então, essa foi a nossa aula de hoje. See you next week. Good luck, students. Façam as atividades que eu passei e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, podem rever esse vídeo e também podem pesquisar nesses sites aqui que eu vou deixar para vocês, que tratam exatamente deste assunto, do presente ou do passado simples na forma interrogativa. Tem muitos exemplos de frases lá para vocês poderem dar uma pesquisada, dar uma aprimorada nos conhecimentos e tirar as dúvidas. E é isso. Até a próxima semana.